Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso. Como eu havia anunciado ontem, a partir de hoje nós vamos refletir sobre o que a palavra de Deus diz sobre a prática do jejum. Logo no início do meu ministério, quando eu fui pastor auxiliar no meu primeiro ano, o pastor com quem eu trabalhei, reverendo Evandro, solicitou que eu preparasse um estudo sobre o jejum. Visto haver tantas opiniões a esse respeito, eu decidi olhar simplesmente o que a Escritura diz e pesquisei em todos os versículos da Bíblia o que é dito sobre o jejum. O resultado foi esse estudo que passo a compartilhar com vocês. Bem, nós vamos começar refletindo sobre duas questões associadas. Quem pode ou quem deve fazer o jejum? Quais são as pessoas ou grupos de pessoas que a Escritura Sagrada indica ou autorizam a prática do jejum? E quando se fazer jejum? Quais são as ocasiões para se fazer jejum? Quais foram as ocasiões que levaram as pessoas na Escritura Sagrada a praticarem o jejum? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, quem? Quem são os agentes? Quem são os atuantes? Quem pode? Quem é chamado à prática de jejum? O primeiro grupo de pessoas nós podemos dizer que é uma comunidade de crentes. No período do Antigo Testamento, nós vemos já o profeta Joel fazendo uma conclamação àqueles que o estão ouvindo à prática do jejum. No capítulo 1, versículo 14, nós lemos: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, em Atos capítulo 14, versículo 23, nós lemos o seguinte: atravessando e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Portanto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, comunidades de crentes, grupos de pessoas que professam a fé em Cristo, podem fazer uso do jejum. Isso é indistinto entre as alianças. Agora, a prática do jejum não é apenas coletiva, ela pode ser feita individualmente. O salmista vai falar isso da sua própria vida. No Salmo 35, Davi nos diz no versículo número 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Ele individualmente fazendo a prática do jejum. O Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, quer dizer, não é coisa apenas do Antigo Testamento, descreve e orienta a prática do jejum. Ele nos diz em Mateus 6, versículos 17 e 18 o seguinte: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuns, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Por ser uma prática individual, as outras pessoas não precisam saber e nem devem saber. Diz respeito apenas ao seu exercício espiritual diante de Deus. Não apenas os crentes individualmente ou comunidades, mas líderes eclesiásticos, pessoas que estão em posições de destaque pela sua importância, pelas decisões que vão tomar. Nós vemos Daniel, capítulo 9, versículo número 13, dizendo o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Não apenas Daniel como um profeta da antiga aliança, mas na nova aliança, a igreja do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nos diz, nós já vimos o jejum para a eleição de presbíteros, mas mais ainda, em tomadas de decisões importantes. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 13, que servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo a obra que os tenho designado. Liderança eclesiástica, indivíduos, grupos, mas grupos afins também, pessoas que têm alguma afinidade entre si, podem decidir e fazerem a prática do jejum. No segundo livro de Samuel, logo no capítulo 1, nós vemos aqueles que estavam relacionados a Jonatas e Saul após a sua morte. Nos diz o texto que então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho. Então as pessoas que estavam próximas a Davi. Em Lucas capítulo 5, na nova aliança, nós vemos uma prática semelhante, não há distinção quanto a isso, de grupos também terem. Lucas capítulo 5, nós lemos as seguintes palavras: disseram-lhe eles: os discípulos de João, bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus entretanto comem e bebem.
Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto ainda está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Portanto, os discípulos eram comuns nos seus dias. Jesus não os repreende, só diz que aquele momento em que ele está presente é um momento de celebração. Mas quando o filho for retirado, eles poderão jejuar também. Com relação ao tempo de fé, crentes novos podem jejuar. Nós nos lembramos do caso de Nínive, que, convertido pela pregação de Jonas, nos diz, pessoas recém-convertidas, que foi promulgado um jejum. O arrependimento foi um chamado universal, e o texto sagrado nos diz em Jonas 3,5 que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Mas também pessoas com larga experiência na sua vida cristã. Um novo convertido, mas também alguém com muito tempo de vida cristã. Em Lucas 2,37, nós lemos exemplo de pessoas experimentadas na prática do jejum também. Ana, que era viúva de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. O que é que nós podemos concluir? Concluímos que quaisquer crentes, sozinhos ou em grupos, podem jejuar. É claro que se deve observar o estado de saúde, o desenvolvimento físico da pessoa. Uma criança, por exemplo, tem necessidades especiais de nutrição. Elas não aparecem jejuando na Escritura Sagrada, mas crentes em geral, sim. Quando se jejuar? Quais são as ocasiões que a palavra de Deus nos apresenta? Bem, a Bíblia nos apresenta momentos de problemas nacionais, diante de guerra. Nós lemos em 2 Crônicas, momentos de tensão, quando estão para reconstruir o templo. Neemias jejua e conclama o povo a jejuar também diante do estado de Judá. Quando há risco de morte, uma situação de perigo, pode-se morrer, foram chamados a jejuar. Esther nos apresenta isso, ela mesma jejua, quando os judeus recebem aquela ameaça de Amã de serem exterminados. Como uma ocasião de abatimento espiritual, uma tristeza profunda, consciência do pecado, em sinal de arrependimento, como ocorreu com o próprio rei Acabe, quando confrontado pelo profeta, ele jejua como arrependimento. Mas não apenas pela via negativa, como adoração ao Senhor. Nós vemos Ana adorava a Deus com orações e jejuns. No livro do profeta Zacarias também fala como uma expressão de adoração. Quando se há desafios ministeriais grandes diante de si, a Bíblia diz que esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. E o próprio apóstolo Paulo também, quando está falando do seu ministério, não apenas do momento de confrontação de poderes, mas ousou, em 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5, ele descreve a sua vida, dizendo: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade. Fazia parte da vida e da atuação ministerial de Paulo. O jejum que é diferente da fome. A fome é simplesmente a vontade de comer, mas não tem como. O jejum é você tem como comer, você abre mão de um período de nutrição para buscar a Deus em oração. Ou sem uma razão específica, simplesmente com um propósito de buscar a Deus. Em Mateus 6,16 nós vemos o Senhor Jesus descrevendo isso. Olha, quando você for jejuar, ele não descreve o motivo, simplesmente busca o teu Pai em secreto, e ele que te vê em secreto, como fruto de uma consagração pessoal. Portanto, queridos, nós podemos concluir que o jejum pode ser praticado sempre que houver uma necessidade especial, sempre que alguém entende que precisa buscar a Deus e quer intensificar este seu momento de oração, abstendo-se da prática do alimento para se dedicar à devoção espiritual. Que Deus nos abençoe. Ó Deus bendito, ajuda-nos a te buscar de todo o coração. Que o nosso amor, nosso anseio, desejo e fome por ti seja mais intenso e mais forte do que as bênçãos ordinárias que tu nos tem dado, inclusive o prazer e a satisfação no alimento. Pedimos que tu nos ajude a fazer um bom uso piedoso de todos os recursos que nos dás. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.